Meus irmãos, encerrando a série falando sobre a comunidade, a igreja como uma comunidade. Perdão. Tão gostoso cantar que eu acho que me excedi. De vez em quando o pregador esquece que ele vai falar mais 40 minutos e solta a voz durante os cânticos. Nós falamos então uma série sobre a comunidade do Cristo, a comunidade do Espírito, a comunidade do Pai, a comunidade... Como foi domingo passado, qual foi o tema? Comunidade do Rei. E hoje eu quero falar sobre a comunidade do amor. Grande desafio para nós. Os irmãos sabem que este cântico que foi cantado agora, Corpo e Família, ele já foi muito criticado. Porque há uma estrofe lá que diz que na nossa igreja, ou aquela igreja que canta, não há nenhuma falsidade. Aí o pessoal começa a achar, não tem, a gente está cantando uma mentira. Então já foi muito criticado por causa disso. E quando a gente pensa em igreja, uma questão que a gente tem dado uma ênfase, que nós não podemos esquecer como igreja, é que a igreja não é o céu. Lá no céu não haverá mais pecado, lá no céu não haverá falsidade, não haverá tristeza, choro, lágrima alguma. Lá nós seremos libertos da presença do pecado. Enquanto estamos aqui, como igreja que somos todos pecadores. Não há um justo, nenhum sequer, ninguém escapa. E somos então desafiados a conviver, eu com as suas falhas e você com as minhas. Eu com as suas idiosincrasias, você com as minhas. Eu com os seus pecados, você com os meus. É um desafio muito grande. E é por isso que a gente é sempre convocado a olhar para Jesus. Ele sim é perfeito, ele sim é sem pecado. Ele sim é um padrão para cada um de nós. Enquanto eu olho para você, eu enxergo pecados, eu enxergo falhas, eu enxergo defeitos. Quando eu olho para Jesus, eu consigo enxergar o ideal de cristianismo, o ideal que Deus quer, o homem perfeito que Deus planejou para o mundo. E uma igreja, então, ela tem o desafio de viver o amor. Aliás, foi Jesus que disse que isso seria a marca dos seus discípulos. E o amor é um tema discutido desde a antiguidade. Muito antes da gente pensar aqui de nós, e eu acho que você, se você foi como eu, quando você adentrou a adolescência, então esse começou a ser um tema na sua cabeça, né? Será que eu amo? Será que fulana me ama? No meu caso, será que fulano me ama? E você começa com 11, 12 anos, eles já não estão mais aqui, né? Alguns já foram para lá, mas com 11, 12 anos você começa, ou naquele tempo a gente ia para o ginásio, né? E no ginásio esse era um assunto muito comum dos adolescentes, já começando a querer namorar e descobrir se eu amo, e a gente morria de amor naquela fase, não é? As ciências sempre discutiram isso, então você vai encontrar a filosofia discutindo, a teologia, a sociologia, a química. Me lembro de uma vez falando aos jovens, depois das duas palestras que houve naquela noite, uma jovem que era nutricionista falou: o senhor sabia que existem os feronômios e eles fazem esse cheiro, faz com que a gente goste um do outro, sinta atração um pelo outro? Falei, olha aí, a química explicando por que uma pessoa se interessa pelo outro. Hoje você encontra a neurociência mapeando no cérebro aonde é que estão os sentimentos de desejo, de carência, de amor, de paixão. Existe até um livro muito famoso, Neurociência do Amor, de um consultor que fala na televisão a respeito disso, falando de todos esses aspectos de como nós podemos, como é que o amor funciona no cérebro e na química do nosso corpo. Mas como eu disse, o amor é um tema muito antigo. Platão, que viveu 380 anos antes de Cristo, ele falava sobre o amor. Platão dizia que o amor está ligado à ideia do desejo, da carência. Você ama aquilo que você não tem, e porque você não tem, você busca aquilo com muita
força, com muito desejo, com muita ardência. Só que o problema desse amor que Platão definia é que quando você finalmente supre a necessidade dessa carência, quando esse desejo é satisfeito, acaba o amor. O amor só existe enquanto há desejo, enquanto há carência. Platão dizia isso quase 400 anos antes de Cristo, lá na Grécia Antiga. Mas eu queria pensar com você também um pouquinho a respeito do nosso conhecimento, daquilo que nós conhecemos na nossa vida. Você vai encontrar na língua portuguesa versos lindos que falam sobre o amor. Talvez você já tenha escrito para alguém um desses versos. Quem não vai se lembrar, a gente estudou, eu no tempo do ginásio, do colegial, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Camões escreveu isso lá no século XVI, 1500. O Brasil estava acabando de ser descoberto, Camões escrevendo esses versos tão lindos, falando deste amor, que é um sentimento assim que meio quase que inexplicável, que a gente tenta explicar, é um contentamento descontente. Um pouco mais moderno, já no século passado, e eu gosto demais desse soneto da felicidade, do Vinícius de Moraes, não é? De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. 1946, quase 80 anos atrás, este soneto. Você já deve ter ouvido isso, deve ter estudado isso também na escola. Na década de 70, há um texto de Belchior, aquele homem pensante, não é? Que ele falava sobre este amor naquela música Divina Comédia Humana, em que ele dizia que um analista amigo dele, ele diz, um analista amigo meu disse que desse jeito não vou ser feliz direito, porque o amor é uma coisa mais profunda que um encontro casual. Aí um analista meu disse que desse jeito não vou viver satisfeito, porque o amor é uma coisa mais profunda que uma transa sensual. Ainda que o amigo dele, analista, estivesse dizendo essas palavras, na música dele diz o seguinte: enquanto houver tempo, corpo e espaço, eu vou viver o que eu tenho para viver no momento. Então ele dizia assim, olha, eu vou viver o momento. Lembra aqueles epicureus também que viveram 300 anos antes de Cristo, que diziam que a gente deve viver o dia. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então, viva o dia de hoje, ou outras coisas como a filosofia que diz que carpe diem, né? Viva o agora, viva o prazer neste momento. Para quem também, naquela época, e eu sou um fã porque eu vivi minha adolescência nesse período, quem falava sobre o amor e sabia escrever sobre o amor era o Roberto Carlos, não é? E embalava essas cartinhas de amor que a gente trocava na igreja ou na escola com as nossas paqueras. E existe um verso dele que diz assim: como a abelha necessita de uma flor, eu preciso de você e desse amor, como a terra necessita o sol e a chuva, eu te preciso e não vivo um só minuto sem você. Talvez aqui a gente não tenha os mais novos, tem aqui algumas meninas mais novas que vão lembrar de um versinho que diz assim: se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, o coração é quem sabe. Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar, para dizer que o amor não se acabe. Já é de 2002 essa letra, mas sempre falando deste amor que toma o nosso ser. E quando a gente olha para a sociedade e pensa sobre o amor é descrito sempre como um sentimento avassalador.
ele chega e nos toma, e quando a gente vai ver, está apaixonado pela outra pessoa, e é um negócio que a gente não consegue nem explicar. E, como se diz, o amor é um sentimento envolvente, que toma o coração da gente, e enche a mente diariamente, fazendo tudo novamente, tudo novo novamente, e pelo qual se morre, se mata e se mente. É assim que a gente percebe o amor em muitos momentos, esse sentimento avassalador, uma atmosfera, uma possessão. A gente é possuído por ele, como se a gente não tivesse controle nem decisão sobre isso. Isso é o que a sociedade tem falado ao longo de todos estes séculos. Nós, como igreja, precisamos olhar, por exemplo, para aquilo que a Bíblia diz. O que a Bíblia fala sobre o amor? O amor na Bíblia, por exemplo. Então, você pode pensar em vários casais que estiveram na Bíblia e que amaram profundamente. Por exemplo, Abraão. Abraão conviveu com Sara. Abraão era apaixonado por Sara. Pense que ele conviveu com ela muitos anos e com a infertilidade de Sara. A infertilidade era uma desgraça naquela sociedade tribal. Era preciso ter muitos filhos para ajudar a cuidar da propriedade da família. Então, uma mulher infértil era uma mulher inútil. Ela não servia para nada, ela era desprezada. Você lembra de Ana chorando, lamentando, não só porque ela queria ter um filho, porque ela queria ser mãe, é porque ela era uma mulher desprezada, ainda que o marido dela dissesse assim, você vale para mim mais que 10 filhos, eu amo você, mas ela se sentia menor na sua condição social, inclusive. Então pense em Abraão, que amou Sara profundamente, e conviveu com um problema que ela tinha todos os anos, esperando uma promessa do Senhor. E o que me chama a atenção nesse relacionamento de Abraão e Sara é que Sara morre com 130 anos. E a Bíblia registra que quando Sara morreu, Abraão lamentou a morte de Sara. Eu sei que tem alguns casais, a gente encontra gente na vida, né? Não só... Encontra gente na vida que fala assim, olha, não vejo a hora de falar do meu falecido, não é? Que quer se livrar do seu relacionamento. Mas pense em alguém que teve o privilégio de ter um grande amor na sua vida. Abraão foi esse homem, junto com Sara, a ponto de que depois de conviver com ela, provavelmente, aí imagino, quase 100 anos, dos 130 que ela viveu, ele falasse, poxa, eu queria mais, foi pouco, eu queria continuar com ela. Mas esse amor de Abraão por Sara, ele não impediu Abraão de usar Sara e de colocar Sara numa situação delicada, ao mentir ao faraó dizendo que ela era sua irmã. Sara foi parar no harém do faraó. Isso foi um problema, apesar de amar. Esse amor para toda a vida, para além da vida. Outro homem que podemos falar sobre o amor dele, como ele viveu um amor profundo, é Sansão. O amor de Sansão por Dalila fez com que ele desejasse tanto a Dalila, que ele ficou cegado. Conhece gente assim que quando ama, e talvez essa fase da adolescência é assim, né? A pessoa, vou morrer porque tomei um fora. E na vida todo mundo dá fora e toma fora. Né? Quem nunca tomou fora e quem nunca levou um fora e quem nunca deu um fora. Né? Alguém vem e fala, lamento, a recíproca não é verdadeira. E quando você vai também, fala assim, não, você entendeu tudo errado. E você fica com aquela cara de ué. Sansão é aquela pessoa que fica cegada de uma tal maneira que não consegue enxergar os defeitos de Dalila, nem os caminhos tortuosos de Dalila. Dalila era uma mulher, uma cortesã, quase uma prostituta. Ele não consegue enxergar isso e nem a sua reiterada falsidade. Dalila trai Sansão uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E Sansão está cegado, porque ele ama Dalila. É esse o nome que ele dá ao sentimento que ele tem por ela. Também ficou surdo para as exortações de seus pais. Seus pais disseram, olha, tem tanta mulher no nosso povo, por que você vai buscar uma lá no meio dos filisteus? E Sansão parece que estava assim, entra aqui, sai ali, ou então nem entra. Conhece gente assim?
que ama dessa maneira, que não enxerga, fala, será que só eu que estou enxergando que não é um bom partido, que não é um bom negócio? Outra pessoa que teve um amor profundo na Bíblia, Davi. E você conhece a história de Davi, do amor de Davi por Batseba. Fez com que ele a desejasse tanto, e tanto. O amor de Davi era tão grande que ele não deixou de mentir, matar e cauterizar a própria consciência, que só foi aguçada e chamada à razão novamente quando Deus mandou Natã falar com ele. Foi só diante da palavra do profeta, amando de Deus, que Davi caiu em si. Tanto era o amor, Betseba devia ser uma mulher deslumbrante, para ganhar o coração do rei daquela maneira, e ele amá-la daquela maneira. Há um outro, para a gente não dizer que só tem coisa ruim na Bíblia, eu poderia aqui, dizer aqui vários exemplos desse tipo de amor que, ao invés de melhorar, cria mais dificuldades. O amor de Jacó por Raquel fez com que ele desejasse tanto a Raquel, que ele amasse tanto a Raquel, que ele se obrigou a trabalhar por ela 14 anos, o dobro do que havia sido previamente acordado com seu sogro Labão. E todo o tempo, as páginas da Bíblia dizem que Jacó amou a Raquel. Os filhos, depois que Raquel faleceu, ele continuou dizendo que o filho da mulher que ele amava era José. Benjamim era ainda aquele que sobrou do amor verdadeiro que ele tinha. Ele fez um monte de outros problemas na sua vida, mas era um amor assim para toda a vida, aliás, para depois da vida, porque mesmo depois da morte de Raquel, ele continua amando. O que a gente aprende com isso? Nós aprendemos que, se nós não tivermos a perspectiva correta do que é o amor, em nome do amor, é possível fazer coisas maravilhosas e também promover grandes tragédias. É por isso que Sansão amou Dalila e fez tudo o que fez. É por isso que Davi amou Betseba e fez tudo o que fez. É por isso que Abraão amou Sara de uma tal maneira e fez asneira na sua vida. Então a gente precisa ter uma perspectiva correta a respeito do amor. Se você pensar na cristandade, existem dois grandes exemplos que, em nome do amor a Deus, se matou. Desde o século XIII até o século XVIII, houve a Inquisição no meio da Igreja Católica Romana, na Europa especialmente. E em nome da pureza, da defesa da fé, se matou muita gente. Isso só terminou lá no século XVIII, quando alguns lugares da Europa proibiram a igreja de ter esse direito à pena capital, e então ela começou a executar, por exemplo, a extrema-unção. Isso aconteceu lá na Europa. Milhares de pessoas morrendo por causa de alguém que disse: nós precisamos, por amor a Deus, defender a fé, defender a igreja, e vamos matar aqueles que são considerados hereges. Do lado protestante também aconteceu a mesma coisa. Já na Nova Inglaterra, aqui nos Estados Unidos, você deve conhecer a história das bruxas de Salem. Não é uma lenda, aquilo é fato histórico. Era chamada de Nova Inglaterra naquele período, em Massachusetts. 1692 a 1693, 200 pessoas foram acusadas, 30 condenadas, 20 executadas, 15 mulheres e 5 homens. Fora mais meia dúzia que morreu na prisão, esperando ser julgado, esperando ser executado. Aqui, do lado protestante, não são católicos, são os protestantes que, em defesa da fé, em defesa do amor a Deus, fizeram coisas horríveis em nome do amor. Então, eu queria pensar com você qual é a proposta bíblica. A sociedade fala uma coisa, a Bíblia mostra que o ser humano faz loucuras por causa do amor, e a Bíblia não esconde o pecado humano, mas ela aponta um caminho para nós, que pode ser viável para a nossa caminhada diante de Deus. Então, a falta da perspectiva correta pode nos fazer confundir este verdadeiro amor com um falso amor,
que se manifesta em tantos sentimentos pervertidos, como nós vimos aqui. É possível se mentir, é possível se matar, é possível se expor o outro, ao invés de defendê-lo. O Novo Testamento, ele vai elevar sobremaneira o nível do amor. Como é que você vai entender o amor? Porque ele chega ao ponto de falar, você precisa amar como Cristo. Aos homens é dada esta exortação, você precisa amar sua esposa como Cristo ama a igreja. E aí a gente faz que nem como os discípulos de Jesus, né? Falou, mas quem é apto para isso então? Quem é que vai ser salvo nessa história se a gente amar como Cristo? É assim que a Bíblia, no Novo Testamento, chama a cada um de nós a amar como Cristo. É um amor sobre-humano. Não é um amor humano simplesmente. O amor humano faz aquilo que as personagens bíblicas fizeram. Acaba uma hora fazendo alguma coisa errada. Não é à toa que o amor é a primeira característica do fruto do Espírito. É o Espírito que produz isso em nossa vida. É sendo obediente ao Espírito que isso vai ser produzido em nós. O amor bíblico, em primeiro lugar, ama o que não é amável. Diferente de Platão, que diz que a gente ama aquilo que a gente deseja, Jesus vai dizer que o verdadeiro amor ama exatamente aquilo que deveria ser desprezado. Você vai se lembrar de Jesus falando no Sermão do Monte, dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Aquilo que a teologia chama da graça comum. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos, aqueles coletores de impostos, mal vistos pelo povo, fazem dessa maneira. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E quando Jesus está falando sobre essa perfeição de Deus, está falando que Deus é capaz de amar aquele que não merece ser amado. E se nós quisermos aprender a amar como Deus ama, precisamos aprender a amar até os inimigos, até os que nos perseguem, até aqueles que não são desejados. Como Deus ama. Como é que Deus ama? Ele derrama sua graça indiscriminadamente. Vou derramar aqui, é só em tese, tá? Vou derramar graça sobre a irmã Irma, que é boazinha, mas não vou derramar graça em cima da Catarina, que chutou meu calo. Chutou minha canela, não é? Derramo graça no pessoal da esquerda e não derramo no pessoal da direita. Deus não faz isso. É mal, é bom. Imagine que Hitler foi abençoado por Deus. Idi Amin Dada foi abençoado por Deus. O sol que nasceu, a chuva que caiu, que fez frutificar, que deu fruto, ele se alimentou destas coisas. A Bíblia mostra que Deus cuida deste mundo e dirige este mundo de uma tal maneira. Você pega Jó nos seus raciocínios ali, falando, Deus perguntando para ele, Jó, quem é que faz o sol nascer todo dia na mesma hora? Quem é que faz a lua aparecer no céu todo dia? Quem é que faz o mar parar naquele lugar e não invadir tudo? Sou eu cuidando de toda essa criação que eu amo. Deus ama de uma maneira indiscriminada. E para a gente poder amar como Deus, a gente precisa também amar indiscriminadamente. Eu não posso escolher a quem eu vou amar, inclusive amando aquilo que não é amável. Você vai se lembrar que Paulo, quando escreve aos crentes de Roma, diz assim que Deus demonstra, Ele prova o seu amor para conosco, quando Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Amou o que não era amável e continua amando o que não é amável. Imagine que Deus está no nosso meio, que o Espírito Santo está aqui entre nós, que Ele está falando com você, querendo usar essas palavras para falar com você.
E nós já concordamos aqui que não há nenhum justo, nenhum sequer aqui, todos pecadores. E esse Deus vem ao encontro da sua igreja que se reúne de maneira coletiva. Vem falar com cada um de nós. O amor bíblico, ele ama o que não é amável. O amor bíblico, ele é responsável. Ele trata das coisas sérias de uma maneira especial. Quando Jesus chama os seus discípulos para uma conversa especial, e ele quer fazer isso lá em João capítulo 13, os versos 34 e 35, ele está reunido com seus discípulos, lá no cenáculo, instituindo a ceia, conversando coisas seríssimas. Ele não falou com a multidão. Ele chamou os seus 12 discípulos. Eu desejei ardentemente, isso é um aspecto do amor, o desejo, não é só isso, mas eu desejei ardentemente celebrar essa Páscoa com vocês. Jesus os chama e diz assim: eu dou um mandamento novo para vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem se amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Não é o crachá de crente que me torna discípulo de Jesus. Não é carregar uma Bíblia que me torna discípulo de Jesus. Aquilo que as pessoas vão perceber, naquilo que as pessoas vão perceber que eu sou discípulo de Jesus, é quando eu sou capaz de amar. Amar indiscriminadamente, amar o que não é amável. E especialmente amar os meus irmãos. É por isso que a gente lamenta tanto, quando alguém diz assim: eu vou embora da igreja, que a igreja tem problema. Não é? Conhece gente assim? O grupo de desigrejados, que eu não quero conviver com ninguém. Porque eu não preciso disso. Eu posso viver. Jesus fala: vocês vão perceber que você é meu discípulo, quando você for capaz de amar uns aos outros. Quando você encontra, por exemplo, Paulo falando com a igreja de Filipos, e eu acho tão bonito isso, a maneira como Paulo trata uma questão séria na igreja. Quando ele, lá em Filipenses, no capítulo 4, versos 2 e 3, diz assim: o que eu rogo a Evódia e Sintique, a Evódia e também a Sintique, duas mulheres, é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. Pois elas lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Duas mulheres, companheiras de Paulo, que lutaram pela causa do Evangelho. E tinham alguma rusga, algum problema entre elas. Paulo não tratou isso de maneira leviana, mas orientou que esse companheiro que estava levando essa carta para a igreja, as ajudasse a serem capazes de caminhar em harmonia. Gente que trabalha, que é fiel e que precisa aprender a se amar, para andar em harmonia. A maioria daqui são casados, tem relacionamentos. Você sabe que às vezes a gente não está apaixonado pelo outro. Aliás, as coisas que mais falam, aquela paixão, seria até bom se a gente pudesse, como a gente quando era namorado, né, tivesse uma briga, um ia para a casa da mamãe, o outro ia para a casa da família, esfriava a cabeça lá, às vezes passava a semana inteira, só no outro final de semana é que ia se falar de novo. Hoje a gente casou, tem que viver em harmonia, tem que voltar para a mesma casa, dormir no mesmo quarto, na mesma cama, tomar café, abrir a mesma geladeira, sentar na mesma mesa. E a gente às vezes olha uma para a cara do outro e fala: desse jeito não dá não, vamos acertar as coisas, vamos pôr os pingos nos is, para a gente poder viver em harmonia. Me perdoe nisso que eu fiz de errado, para a gente poder caminhar em harmonia. E é o que Paulo está pedindo para que aquela comunidade faça com aquelas duas irmãs: ajude-as, para que elas possam viver em harmonia. Coisas sérias, o amor trata. Deixa lá, coitadas, as duas são assim mesmo. Quem conhece Evódia e Sintique sabe que é pau que nasce torto, morre torto. E Paulo está dizendo assim: não, ajude-as, para que elas possam viver em harmonia no Senhor. O amor, ele é especial.
O amor não é esta paixão que cada vez que a gente muda de classe na adolescência, cada vez que aparece um galã novo, num filme novo, na novela nova, a pessoa se apaixona. Eu assisti recentemente uma série, já antiga, sobre hospitais, não é? Eu confesso aos irmãos que eu fico impressionado com a promiscuidade que existe em hospital. Que é médico com a enfermeira A, depois com a enfermeira B, depois muda e volta, e eles se pegam nos camarins de lá. Eu falei, gente, que situação mais estranha. Nenhum par termina com o mesmo par em momento algum, não é? O amor não é assim. O amigo do Belchior, que dizia assim, que analista amigo dele, que dizia assim, ó, desse jeito você não vai viver satisfeito, cara. Você não vai ser feliz direito. O amor é algo mais profundo que um encontro casual, que uma transa sensual. Ele estava certo. Jesus, a Bíblia nos retrata diversas ocasiões em que Jesus se retirava para orar. Quando ia começar o seu ministério, quando ia escolher os discípulos, quando ia iniciar um ministério numa região nova, Lucas registra que Jesus retirava-se, e esse retirava-se assim, que era um costume de Jesus retirar-se para lugares solitários e orava. Para a gente aprender com o nosso mestre. Eu sei que a gente ora dirigindo o carro, ora correndo, a gente faz um monte de oração. Mas uma oração que é preciosa, essa que você se retira para um lugar solitário para orar. Jesus fazia isso. Lucas diz que isso era um costume dele. Marcos registra que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. É muito importante isso. E é interessante que Jesus fazia isso sozinho, né? Era um costume dele. Mas houve algumas ocasiões em que ele chamou algumas pessoas preciosas para ele. Eu já disse a vocês que ele amava aqueles 12 de uma maneira especial. Na própria ceia ele disse, João registra que tendo amado os seus, amou-os até o fim. Os 12 que ele chamou e disse assim, eu já não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Havia um amor, uma ligação especial. E é interessante que quando Jesus que tinha essa prática, esse costume de orar sozinho, era tão importante para ele, em certa ocasião chamou Pedro, Tiago e João para orar com ele. Aquilo que era tão precioso para a vida de Jesus, ele trouxe alguém para aquele ambiente. E repartiu com eles aquilo que havia de mais precioso nesse retirar-se para falar com Deus. Você vai se lembrar que foi Pedro, Tiago e João que contemplaram a transfiguração de Jesus e Elias e Moisés vindo falar com Jesus e consolá-lo. Aquilo que era especial, coisas íntimas, são levadas à exclusividade. Não é dado assim para todo mundo. É por isso que amor, a gente não, como essas séries, como as novelas fazem, não é algo que você divide com todo mundo, que você, essa intimidade que você divide com todo mundo, inclusive dentro da igreja. Às vezes a gente tem aquela imaturidade de achar que a gente pode contar as nossas intimidades para todo mundo na igreja. Errado. Nem Jesus fazia isso. A gente tem, sim, que levar entender que o amor é algo especial. E é por isso que às vezes a gente ama pessoas que você faz questão. Porque você ama de alguma maneira, em alguma medida, mais que outros. Eu tenho, todo dia, algum amigo meu faz aniversário. Você imagina que são 2.500 pastores no estado. Então, em média, aí, 365 dias, dá uns 4 não, né? Quem é bom de matemática aí? Divide 2,5 por 365, vai dar 7 por dia. Mais ou menos, uma média de 7 colegas por dia.
6,5%. Tem uns baixinhos que vão contar metade. Não é, como é que eu vou chamar isso? Baixinho-fobia, tá? Mas, então, todo dia aparece lá no Facebook, pastor fulano fazendo aniversário, aparece no e-mail que fulano fez aniversário. A ordem dos pastores dispara um e-mail dizendo, olha, hoje os colegas no Brasil inteiro tem gente fazendo aniversário. Mas sabe, eu tive um amigo que um dia desses fez aniversário e eu fui dar meus parabéns para ele. Ele é um amigo do coração. Eu, antes de vir para a igreja, passei na casa dele. Falei, cara, tô assim, eu vim aqui te dar um abraço, cara. Eu acordei com esse desejo, com essa carência. Queria te dar um abraço. Tem gente que a gente ora, a gente não esquece de orar. E acontece isso. Jesus fez isso com os seus discípulos. Havia os 500 irmãos, havia os 120 discípulos, havia os 70, havia os 12, haviam os 3, que era o círculo mais íntimo de Jesus, e havia um discípulo, que era chamado de discípulo do amor, que era João. E é interessante que Pedro, Tiago e João, que experimentaram, que foram chamados a essa intimidade. Tiago foi o primeiro mártir da igreja. Ele foi o primeiro a ser morto. Pedro e João se tornaram colunas da igreja. Você vai lembrar que Paulo fala isso, que ele se encontrou com eles, e eles eram colunas da igreja. E João foi o último dos apóstolos a morrer, escrevendo a respeito do amor, insistindo que a igreja precisava amar, que o amor vinha de Deus, e quem não ama, não é de Deus. Olha que coisa incrível. Jesus diz assim, o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E o último discípulo que morre diz assim, olha, quem não ama, não é de Deus. Por fim, eu queria pensar aqui um pouquinho sobre o amor na comunidade. Nós temos alguns textos tão claros para nós, como o de Atos 1, 41 a 47, que você já conhece quase de cor, onde Lucas registra que aquela comunidade, aquela primeira igreja que estava ali em Jerusalém se reunia, e o que se guardou. Lembra que Lucas, ele é um escritor, ele é um historiador, ele é um médico que está querendo recontar essa história. E ele então vai em busca de pessoas que possam dizer assim, olha, como é que foram as coisas que aconteceram? Porque Lucas não viu, provavelmente, Jesus pessoalmente. Ele não viu os milagres de Jesus, ele ouviu Pedro contando, ouviu Maria contando, deve ter entrevistado Ana, Simeão. Ele foi procurando essas pessoas para falar assim, ó, qual foi a oração que você fez naquela hora? E Maria deve ter contado para ele, naquela hora eu falei assim, ó, cumpra-se em mim a tua vontade, eis aqui a tua serva. Porque Lucas não estava vendo essas coisas, mas ele registrou isso. E ele registra, por exemplo, que aquela comunidade que começou em Jerusalém, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. O povo começou a perceber que eles eram discípulos de Jesus, porque eles se amavam uns aos outros. E como é que eles percebiam isso? Porque não havia só ensino. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Não basta apenas, porque a gente viu hoje pela manhã na palestra do Éder, que a bênção que é a internet. Tem conteúdo, tem sermão, tem devocional, tudo que você quiser pesquisar, você põe lá, você encontra um tutorial que ensina. Então você tem cursos teológicos pela internet, muita informação. Mas a sabedoria não vem só pelos dados, é preciso da comunhão. E era aquilo que estava acontecendo com eles. Nós aprendemos com os apóstolos,
mas nós vivemos em comunhão. O testemunho que fortalece laços. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos. Nós estamos testemunhando estas coisas acontecem. Você já percebeu como você é abençoado quando vem um irmão e conta uma bênção que Deus lhe proporcionou? Quando vem um missionário, um pastor que está abrindo um trabalho, ele fala, olha, aconteceram estas coisas, e você fica assim, meu, Deus existe, Deus está vivo, Deus está fazendo, isso enche o seu coração, e enche você de alegria. Você que participa de um pequeno grupo, quando aquele encontro é abençoado, a gente ora um pelo outro, e a gente tem uma comunhão, e termina todo mundo, eu vou falar de barriga cheia, né, feliz da vida, e sai feliz daquela comunhão, e você sai fortalecido, e fala, domingo eu vou estar na igreja, vamos estar junto, não é? O verso 44 diz que todos mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Havia união. Não era cada um por si, Deus por todos. Eu sei que a gente tem dificuldade com isso. Mas existem 25 mandamentos recíprocos na Bíblia. Uma hora a gente vai parar para estudar isso aí. Amem-se uns aos outros, orem uns pelos outros. Exortai-vos uns aos outros, cuidem-se uns dos outros, carreguem as cargas pesadas uns dos outros. 25 vezes, gente. É muita orientação para a gente cuidar um do outro, esse cuidado mútuo. E na prestação de contas, veja que no verso 46, diz assim, todos os dias continuavam a reunir-se no templo, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Se eu estou sozinho, eu vou ser sincero com quem? Sabe quando é que a gente tem que ser sincero? Quando tem prestação de contas. Lembro do pastor Ari Veloso contando que ele tinha um grupo de homens que ele discipulava semanalmente. Ele fazia isso inclusive por telefone. O pessoal estava viajando, estava no exterior, ligava para ele 1 hora por semana com cada um deles. E era assim, e aí, como é que está? Você resolveu aquele problema com a sua esposa? E aquele negócio das dívidas, você conseguiu colocar em ordem a sua vida financeira? E seu filho, como é que está? E o trabalho que você pediu oração pelo teu trabalho, como é que você está resolvendo isso? E aquela secretária que estava dando em cima de você, e aquele chefe que estava te assediando moralmente, como é que você está resolvendo sua vida? Prestação de contas, é por isso que é preciso haver sinceridade de coração. Exatamente o contrário da falsidade. Nós somos exortados, é um desafio para a igreja, que não haja falsidade, para que quando houver a cobrança no sentido dessa prestação de contas, Evode e Cinti, que como é que estão as coisas? Não, está tudo bem, eu não olho para ela, cada um no seu cantinho, né? Tinha uma musiquinha que falava do eu no meu quadrado, você no seu, e a gente vai se vivendo. Não, vem cá, senta aqui, sejam sinceras. Eu estou no meu quadrado, mas pedindo que Deus derrube ela no quadrado dela. É preciso ser sincero para tratar destas coisas. Eu tenho um amigo que fala assim, Divaldo, você ora por quem te persegue? Você ora por aquela pessoa chata? Ele falou, eu oro, Senhor, abençoa, só um pouquinho, mas eu digo para abençoar, mas eu oro por ele, né? Só para desencargo de consciência, não, mas só um pouquinho, tá? A gente precisa ser sincero, é o que acontecia com aquela igreja, e aquela mesma igreja retratada como uma igreja que tinha uma unidade no seu pensamento. Da multidão, lá no capítulo 4, nos versículos 32 a 37, diz que da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Sabe por que a igreja conseguia ter um coração e uma mente? Diz que eles continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E da grandiosa graça que estava sobre todos eles. É assim que uma igreja se une, é assim que uma igreja se manifesta o amor de Deus no seu caminho. Amor é unidade. Domingo passado eu acabei soltando uma frase aqui, como Jesus diz, reclamando daqueles homens que diziam que Jesus estava expulsando Beelzebu
pelo poder ou expulsando os demônios pelo poder de Beelzebu, Jesus argumenta que falou, olha, nem o inferno dividido prospera. Não existe essa possibilidade. E se nós queremos prosperar, seja no nosso casamento, seja na nossa igreja, nós precisamos andar em unidade. Uma mente e um coração. A mente que a gente consegue ter juntos é quando a gente olha para Jesus. Quando a gente submete o nosso coração a Jesus. E eu posso afirmar claramente, objetivamente, com 100% de certeza, que problemas conjugais existem porque os cônjuges não conseguem olhar para Jesus e submeter o seu coração a Jesus. Que a igreja tem problemas porque ela não consegue, porque Wojciech Sintik, seja eu ou você, não consegue olhar para Jesus e submeter o seu coração a Jesus. Só que existe um mundo clamando, pedindo, necessitando de conhecer Jesus, de conhecer o amor de Jesus. Jesus disse, o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos, quando vocês se amarem uns aos outros. Na sua oração final, naquela noite, ele diz, Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia. Esse é o desafio hoje, para o nosso coração. Ser uma comunidade do amor, uma comunidade que anda em harmonia no Senhor, olhando para Jesus, priorizando Jesus, permitindo que Jesus quebrante o nosso coração, nos ensine a amar o que não é amável. Se você resiste a isso, eu não quero amar, Senhor. E eu imagino que você pode fazer isso. Se você é como eu, se você é humano como eu, você resiste a um chamado desses, amar o que não é amável, amar a quem me persegue, amar ao inimigo. Mas eu tenho aprendido que tudo que Jesus pede de nós, primeiro, Ele é o exemplo. Segundo, Ele é a fonte. Então você olha para Jesus, como Ele amou os seus discípulos, a todos. Naquela noite que Ele fala isso, Ele ama Judas até o fim. Ele vai para a cruz, e na cruz, ama aqueles que o estão crucificando, orando por eles, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Este é o nosso exemplo. E eu queria convidar você, nessa noite, a abrir o seu coração e permitir que Deus faça de nós uma única mente, um só coração. Esse é o apelo que hoje Deus está fazendo para mim e para você, de nós nos tornarmos uma mente, um coração em amor. Amor que vai manifestar ao mundo que nós pertencemos a Jesus, que Jesus está no nosso coração. Eu queria que você, se Deus falou com você nessa noite, se Deus está falando, usando isso para falar com você, para mostrar que você precisa ter mais amor no seu coração, por alguém, pela igreja, pelo Senhor da igreja. Fecha os teus olhos, fala com Deus, Senhor, eu quero ser uma manifestação concreta do Senhor nesta vida. Deus querido, nós confessamos que somos incapazes de amar como a Tua palavra orienta. É um desafio para nós. Mas nós queremos nos submeter ao Senhor. Então pedimos, ó Deus, que o Senhor quebrante o nosso coração. A começar em mim. Que o Senhor nos torne cada vez mais uma só mente, um só coração. Que nós sejamos um, para que o mundo creia. Nós oramos, ó Deus, e queremos colocar a nossa vida no Teu altar, para que o Senhor faça, ó Deus, o que o Senhor tem que fazer, para que alcancemos, ó Deus, esta unidade em amor.
Nós oramos no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus.